Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir nossas Bíblias. Paulo aos Efésios 2:19. Deus abençoe todos os irmãos aqui presentes, todos os nossos irmãos através da internet. Que Deus possa abençoar todos. Amém. Todos acharam aí aos Efésios 2:19. A palavra de Deus diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Querido e amado Pai, queremos mais uma vez nesta noite vir ante o trono da Tua graça, da Tua misericórdia, e pedir a bênção do Senhor para cada filho do Senhor, Pai, que nesta hora está sedento e com fome de ouvir a Sua palavra, que os corações possam ser alimentados com a verdade, que a fé de cada um dos Teus filhos possam ser estabelecida naquilo que é a verdade da Sua palavra, Pai. Estamos aqui para ouvir a Sua voz e dependemos da misericórdia do Senhor em usar, Pai, aquele que fala, em usar aquele que ouve, Pai. Dependemos que o Teu Espírito Santo venha provar cada um aqui, Pai, através da Sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus. Deus tem dado para nós esta oportunidade de estarmos na casa do Senhor, fazendo aqui do lar, né? Fazendo aqui da residência do lar do irmão Moisés, a casa do Senhor, para pregarmos este evangelho maravilhoso que Deus tem dado para nós, para testificarmos que nós cremos nesta mensagem gloriosa, que Deus trouxe para os eleitos do dia final. Nós somos o povo mais privilegiado da face da terra, ou de todas as gerações, né? Porque o que nós sabemos de Deus, ninguém ficou sabendo. Aquilo que estava na parte, diz o profeta, mais profunda de Deus, foi o que Deus guardou para aquela pequena noivinha, né? Tão humilde, tão simples, mas separada por Deus para ouvir aquilo que Deus tinha guardado para quando ele viesse e tomá-la em casamento, né? Nós somos a esposa do Cordeiro. Nós somos aqueles que trazemos perfeição para todo o resto do corpo das eras. A Bíblia diz que sem nós eles não podem ser aperfeiçoados. Todos os irmãos que passaram desde a primeira era até agora estavam esperando por nossa perfeição, né? Então nós somos o povo que temos a palavra de perfeição para todo o corpo de Jesus Cristo. A mensagem do profeta, o sétimo anjo, trouxe esta grande revelação para que nós fôssemos manifestados nesta última era como os verdadeiros filhos de Deus. O que nós temos não é parte da palavra, né? Nós temos o conhecimento pleno da palavra. O que nós temos não é parte da Bíblia, nós temos a revelação completa de todo o Evangelho de Cristo e dos mistérios que estavam escondidos, né, por todos esses milênios, foi trazido para nós. Então, nós não temos pouca coisa, nós temos muita coisa. Mas também diz a Bíblia que aquele que é mais dado, mais é requerido, né? Então, Deus espera muito mais de nós do que Ele esperou dos nossos irmãos do passado. Deus espera de nós uma vida mais dedicada do que os nossos irmãos tiveram, os nossos irmãos luterano, wesleyano. Eles tiveram parte da palavra, eles tiveram um conhecimento parcial, né? Eles vão ser julgados por aquilo que Deus deu para eles. Mas a quem mais é dado, mais é requerido. Então, se tem um povo que tem que dar mais da sua atenção para Deus, mais da sua vida, mais do seu tempo, mais do seu zelo pela palavra, somos nós. Porque Deus nos deu mais. Nós temos motivos nesta noite, irmãos, para sermos zelosos, homens e mulheres zelosos de boa obra, homens e mulheres que amam realmente a palavra e que não estão simplesmente sendo religiosos. Nós somos filhos de Deus, nós amamos a Deus porque Ele é o nosso Pai e o nosso Salvador. Então nós
somos aqueles que Deus espera uma adoração perfeita. Nunca Deus pôde ter uma adoração perfeita como a nossa, porque nós conhecemos a Deus na sua primeira vinda e conhecemos a Deus na sua segunda vinda. Nós somos aqueles que recebemos o nome de Deus e o novo nome de Deus. Deus escreveu sobre nós, quando fomos batizados em nome de Jesus, o seu nome, tá certo? Mas ele prometeu e disse que teria novo nome. E quando o sétimo anjo se manifestou para trazer para nós o ministério do Filho do Homem, nele, em um homem, porque é isto que Jesus foi em Brana, o Filho do Homem manifestado num Filho do Homem. Tá certo? O irmão Brana, o profeta, diz que ele teve o ministério do próprio Jesus Cristo. O sétimo anjo teve o ministério do próprio Jesus Cristo. Então nós temos adoração perfeita porque conhecemos a primeira vinda e a segunda vinda. Fomos esclarecidos. Conhecemos os mistérios da salvação de Cristo e agora conhecemos os mistérios de toda a revelação do livro do Apocalipse. Este povo simples que está aqui nesta noite e esses irmãos que fazem parte do ministério de João, da esposa de Cristo, é um povo simples, mas não tem povo mais sábio do que nós. Nós temos revelação, nós não temos só sabedoria, porque a revelação traz sabedoria, tá certo? A revelação traz sabedoria. A sabedoria não traz revelação, porque os homens sábios, a Bíblia diz que Deus se escondeu dos homens sábios e entendidos. Mas quando você obtém revelação antes da sabedoria, a revelação de Deus é acompanhada com sabedoria, tá certo? E quando você crê na palavra, você tem agora para oferecer para Deus uma adoração perfeita, porque você conhece Deus na intimidade. Deus se desvelou para nós, isso que o profeta pregou, o poderoso Deus desvelado perante nós. Nós conhecemos Deus quando ele veio no corpo de Jesus e conhecemos Deus quando ele veio no corpo de Brana, por revelação. E nós somos um povo que temos uma adoração perfeita. Amém? Nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre... nós falamos aqui, nós lemos na Escritura, né, que Jesus é a principal pedra de fundamento dos apóstolos e profetas. Né? A principal pedra, quer dizer, o evangelho que Jesus trouxe quando ele veio, o evangelho que Jesus produziu com a sua vida, com a sua manifestação, ali foi feita uma base, por isso Jesus Cristo é pedra de fundamento. É uma base que Jesus trouxe para que todos aqueles depois que viessem depois de Jesus, tudo aquilo que fosse pregado, cada casa espiritual que fosse construída por apóstolos, por profetas, por evangelistas, por doutores, eles tinham que tomar o evangelho de Cristo. Ou seja, eles tinham que tomar a revelação de Jesus Cristo para colocar sua casa espiritual e colocar cada irmão, cada irmã nesta base. A base Jesus Cristo é esta base que todos aqueles que quiserem ser salvos têm que construir sua casa naquilo que Jesus deixou, ou seja, nos mandamentos, em tudo que Jesus, na obra de Jesus. Então todos os apóstolos e profetas e doutores e evangelistas têm que construir sua casa espiritual. Tudo que eles pregarem, cada doutrina tem que estar edificado sobre Jesus Cristo. Nada pode sair dali. A segurança que nós temos da nossa salvação é a base de tudo aquilo que Jesus trouxe e formou para nós apoiarmos nossa fé. Então, nossa fé tem que descansar sobre a pedra de esquina que é Jesus Cristo. Se nós esperamos ser salvos, estarmos na glória, termos os nossos pecados perdoados, nós temos que crer no Evangelho de Jesus Cristo, pregado pelos apóstolos, pregado pelos profetas, pregados pelos pastores e evangelistas. Nós temos que depositar nossa fé em tudo o que Jesus realizou e fez. Do contrário, nós não seremos salvos. Foi para isso que Jesus manifestou, para trazer um evangelho como base de salvação, para que eu e vocês colocássemos nossa fé nesta base, nesta pedra chamada Jesus Cristo. Amém? Isto foi para a salvação. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Brana. Brana é a principal pedra de fundamento de fé para o rapto. Tá certo? Porque quando ele veio a primeira vez, ele trouxe uma pedra de fundamento para a salvação. Mas ele prometeu que retornaria. E quando ele retorna, é para dar a esta igreja, que já tem fundamento para a salvação, um fundamento para subir. Tá certo? Você tem que ter consistência, você tem que ter um absoluto na sua fé. E Deus mandou o sétimo anjo manifestar para nós o Filho do Homem, trazendo todos os mistérios da Bíblia, para nós termos uma base aonde apoiar nossa fé e dizer, eu vou no arrebatamento porque eu creio naquilo que é fundamento deixado pelo profeta. Amém?
Então você tem um fundamento para apoiar sua fé de salvação. Mas na sua segunda vinda, ele não vem trazer base para a salvação, porque nós já temos. Jesus Cristo é a principal pedra de fundamento para a nossa salvação. Nós já temos isto. O profeta, ele foi um restaurador desta base, porque no decorrer das eras, esta base foi destruída, foi derrubada. Eles tiraram a principal base, a principal pedra, a começar pelo batismo. Quando a igreja apostólica se denomina ali nos dias de Nicéia, ali é tirada a base. A igreja apostólica caiu porque ficou sem a base, que era Jesus Cristo. E quando foi destruído, a primeira coisa que foi tirada desta base, porque o profeta disse que Satanás sabia disso, que se ele conseguisse tirar o nome desta base, o Senhor Jesus Cristo, no batismo, ele acabaria com a igreja. Porque Deus é zeloso da sua palavra. Quando ele pediu para que nós fôssemos batizados no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e Pedro, com revelação, mostrou para nós qual era o nome desta pedra, desta base, a igreja foi perseguida por causa deste nome. Tá certo? Então fomos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. O que o William Branham fez com o seu ministério de Malaquias 3, ele restaurou esta base da doutrina apostólica. Tá certo? E nós viemos e colocamos nossa fé na restauração que o irmão Branham trouxe para nós, da doutrina apostólica. Hoje, nós não temos dúvida da nossa salvação, porque o William Branham restaurou esta base, este fundamento que foi perdido no decorrer das eras. A Igreja Católica, o catolicismo, tirou todo o fundamento da fé cristã. Você vê denominações, dogmas ser acrescentados na igreja, chegou na última era totalmente destroçada com pensamentos de homens, de doutores, completamente fora da Bíblia, tá certo? O profeta chegou a falar que no tempo dele tinha mais de 900 denominações sem a base fundamental da palavra, a doutrina apostólica. Por isso o William Branham veio e restaurou esta base para nós. E nós deixamos todas as denominações, todas as doutrinas sem fundamento e colocamos a nossa fé no fundamento, na principal pedra de que Jesus Cristo é este fundamento para nós, tá certo? Agora, existiu uma promessa que ele retornaria. Então, quando ele retorna nesses últimos dias, é para dar a esta igreja, que já tem a base da doutrina apostólica, que é salva, uma base para ser transformada num abrir e fechar de olhos com a fé do rápido. Tá certo? E é isto o que nós cremos que o William Branham veio fazer, trazer novamente uma pedra. Só que agora é uma pedra de esquina, mas que coroa esta igreja, que coroa estas 7 eras em que Deus trabalhou através de reformadores. Jesus Cristo retorna no ministério do Filho do Homem, com o ministério do 7º anjo, para trazer uma base para que esta igreja coloque toda a sua fé nesta revelação que estava dentro dos 7 selos. Porque a nossa base hoje, o nosso fundamento hoje, para subirmos, é 7 trovões. Tá certo? A base de fundamento para a salvação é o Evangelho de Jesus Cristo. É a palavra de Jesus Cristo. É aquilo que foi manifestado de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus pregou era tudo aquilo que falava dele, da encarnação do Pai nele, da mensagem dele, da unidade dele com o Pai. Então Jesus trouxe uma base para nós sermos salvos. Mas hoje nós precisamos de uma base, de um fundamento, para que nós não tenhamos dúvida de que nós vamos subir. Tá certo? Porque Deus, ele é zeloso e ele cumpre sua palavra. Não adianta nós acharmos que crendo em qualquer coisa nós vamos subir. Deus não trabalha assim. E eu tenho escrito aqui algumas coisas que eu quero ler para os irmãos. Se fosse para Deus aceitar todo mundo lá no céu, crendo de qualquer maneira, porque Deus seria zeloso em cumprir sua palavra. Tá certo? A Bíblia diz que ele é zeloso para cumprir sua palavra, para que eu e vocês tenhamos certeza de que ele vai cumprir. Então não adianta nós crermos em qualquer coisa e esperarmos ser salvos. Da mesma sorte hoje. Não adianta o povo da mensagem achando que crendo em qualquer coisa vai subir. Existe uma base. Deus não é um Deus de confusão. Ele trouxe um fundamento. Ele trouxe uma base para que eu e vocês colocássemos sobre aquela base a nossa fé e tivéssemos certeza. Fé de rápido, meu irmão, é uma certeza que cada um de nós temos que ter. Não é? Você não pode ter dúvida.
Tá certo? E você tem que encontrar na palavra, na mensagem, esta base. Assim como você encontrou a base para a sua salvação, e você não tem dúvida que é salvo, porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Não batizado conforme os teólogos dizem, conforme os trinitarianos dizem, não. A Bíblia diz, quem crer em mim, conforme diz a Escritura. Então nós temos que crer para a salvação, conforme diz a Escritura. Se, para mim ser salvo, eu tenho que ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu tenho que saber qual é este nome, ser emergido neste nome. Aí eu tenho certeza da minha salvação. Tá certo? Então quando você encontrou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a salvação, e você soube que era Jesus Cristo, porque ele é esta base, a principal pedra, você foi batizado e você não tem dúvida da sua salvação. Tá certo? Porque existe uma promessa. Deus é obrigado, não para com nós, mas para com a sua palavra. Então, eu creio que sou salvo porque Jesus disse que se eu cresce na palavra e fosse batizado, eu seria salvo. E eu criei e fui batizado. Então, eu tenho que crer absolutamente que eu sou um salvo. A fé de arrebatamento também, Deus procede da mesma maneira. Eu não posso ter dúvida. Eu não posso achar que eu conheço a base, que eu tenho essa base, ou que eu tenho esta fé de rapto. Não, eu tenho que olhar na mensagem e ver o que Deus deixou através do sétimo anjo como fundamento, base sólida, uma pedra, para que eu coloque a minha fé ali e eu tenha certeza da minha subida neste rapto. Amém? E se Jesus Cristo, na sua primeira vinda, foi esta pedra de esquina, um fundamento sólido para que nós fôssemos salvos, colocando nossa fé nesta base, na sua segunda vinda, ele traz uma pedra de esquina também, mas é que coroa a mensagem. É uma pedra de esquina de coroa, para que nós, nesta pedra de coroa, colocássemos nossa fé neste fundamento sólido, para nós termos fé de rapto. Amém? Se alguém puder pegar para mim o celular ali dentro, só para mim não perder a hora aqui. Então, meus irmãos, as pessoas, a falta de eleição das pessoas faz com que elas não levem a sério a palavra de Deus. A falta de eleição faz com que as pessoas não levem a sério a palavra de Deus e se tornem religiosos, achando que Deus é obrigado a salvar elas com qualquer tipo de crença. Tá certo? Os religiosos têm esta fé religiosa que acha que, falando de Jesus Cristo, você está salvo. É assim que eles pensam. Eu vou naquela igreja lá, fala de Jesus Cristo, fala, então eu vou lá. Acha que se falar de Jesus Cristo, você é salvo. É uma fé religiosa, tá certo? Falta de eleição faz com que as pessoas não levem a sério o que Deus fala em sua palavra. Tá certo? Só o eleito tem isso no coração dele. O eleito sabe que Deus é zeloso e que ele, para ser salvo, ele tem que ter sua fé baseada na Escritura somente. Então nós temos um grupo religioso que acha que, Deus vai salvar um pouquinho de cada igreja. É assim que eles pensam. Que Deus vai tirar um pouquinho de cada igreja e vai levar para o céu. Deus não trabalha assim, tá certo? Deus, o profeta diz que vai julgar cada um de nós através da palavra. E não é da palavra de ontem que passou, é da palavra de hoje, porque Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele nunca disse que ele era, ou que ele seria, ele disse que eu sou. Jesus disse que eu sou. Jesus é a palavra do dia. Eu sou a palavra do dia. Então, nós temos que ter sabedoria e ciência de Deus para saber que eu tenho que crer em Deus conforme diz a Escritura, não conforme diz o pastor, não conforme diz a igreja fulana de tal, não. Eu tenho que crer conforme diz a Escritura. Amém? Então, veja, as pessoas não consideram o que Deus diz, o que Deus fala em sua palavra, e pensam que Deus diz por dizer. Como Eva não considerou a palavra de Deus, não levou a sério, Eva não levou a sério a palavra de Deus, e Deus provou ali, no princípio, que ele levava a sério a palavra dele. Quando ele disse para Eva que se ela comesse, para Adão e Eva, que se eles comessem do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele dia eles morreriam. E Deus desceu ali, na virada do entardecer, trouxe julgamento para Adão e Eva, porque eles desobedeceram.
Eles desobedeceram. E Deus julgou Adão, do suor do seu rosto comerás, com dor do seu trabalho você vai comer, e do suor do seu rosto agora você vai comer, porque desses ouvido à tua mulher. E a Eva, ele disse, com dores terás filhos agora. Você tirou a vida do mundo, agora com dores você vai trazer filhos ao mundo. E o seu marido não te dominava, agora o seu marido vai te dominar e o seu desejo será para o teu marido. Tá certo? E a felicidade da mulher, como da igreja, é essa, é de ser submissa ao marido, é de ser submissa à palavra. Não importa o que ela possua, se a mulher hoje não for submissa à palavra, ela nunca vai alcançar satisfação e alegria plena. Como a igreja. Não existe igreja feliz sem ser submissa à palavra. Você tem igrejas e mais igrejas ociosas, sem alegria, sem prazer da palavra, sem um contato íntimo com Deus, porque eles não quiseram a palavra. Eles quiseram ser submissas a um dogma. Mas quando você põe no seu coração, homem e mulher, ser submisso à palavra, você pode ter certeza que o seu coração existe alegria eterna. Tá certo? Se você é pobre, se você é rico, não importa. O seu coração está pleno com a alegria da palavra, porque você é submissa à palavra. Se o ser humano pudesse ser sábio nesta noite, a alegria do ser humano está aqui, em obedecer isto aqui. Tá certo? O profeta diz, tome um homem que ele deseja ganhar $1 milhão para ser feliz. Ele vai ganhar $1 milhão, mas ele vai desejar outro $1 milhão para ser feliz. Ele nunca vai ser feliz. Não importa quantos milhões de dólares ele ganhe, ele sempre vai ser triste, porque dinheiro não traz felicidade. O que traz felicidade é crer na palavra, crer nas escrituras, conforme diz as escrituras. Amém? É como o homem que achando que se ele arrumar uma segunda mulher, ele vai ser feliz. Não. A felicidade está em crer na palavra. O profeta diz, tome um homem e que ele larga da sua mulher e vai se casar com outra. Ele não vai ser feliz, ele vai arrumar outra. Ele vai arrumar outra. Isto, o coração do homem sem a palavra é um poço sem fim. A mulher e o homem, elas andam ansiosos, desejosos de ser feliz, de ter satisfação, porque não encontram na palavra, tá certo? O coração do homem foi feito para crer em Deus, para receber a palavra. E a felicidade do homem e da mulher está em obedecer. O homem que não ama sua esposa é um infeliz. Tá certo? Todo marido que não obedece a palavra, que diz aqui para o homem, o marido amar sua esposa. Se o homem não ama sua esposa, ele é um infeliz. Ele pode arrumar quantas esposas ele quiser. Ele sempre vai ser um infeliz. E vice-versa, a mulher que não reverencia e não se submete ao marido, ela pode arrumar quantos maridos ela quiser, ela nunca vai ser feliz, porque está a felicidade do homem e da mulher na obediência da palavra. Tá certo? O homem e a mulher que obedecem a palavra, ele é feliz. Se ele tem pouco ou se tem muito, não importa. A nossa felicidade está na palavra. Amém? Então veja, Deus deixou claro que ele era cumpridor quando ele puniu Adão e Eva e a serpente. Maldita serás, mais do que todas as animarias do campo. Pó comerás todos os dias da sua vida. Ele amaldiçoou a serpente. Ele amaldiçoou a terra, mas não amaldiçoou Adão. Tá certo? Porque para Adão havia salvação. Então, em vez de ele falar amaldiçoar Adão, ele amaldiçoou a terra. Mas quando chegou na serpente Satanás, ele foi amaldiçoado. Maldita serás mais do que todas as animarias do campo. Né? Porque enganou a Eva. Né? E Eva também, com dores agora, você vai ter filhos, né? E o seu desejo será para o teu marido. Então veja, Eva e Adão e a serpente receberam uma dura sentença de julgamento, porque Eva e Adão, principalmente Eva, né? Porque Adão não caiu, mas Eva caiu em transgressão, tá certo? E Adão tomou ela porque Adão a amava e sabia que Deus tinha um redentor. Por ele amar Eva tanto, ele caiu com Eva. Porque ele é tipo de Cristo também. Cristo, ele não tinha que se tornar pecado por causa de nós, mas ele nos amava. E Adão foi o tipo de Cristo. Então, Deus, o Senhor Jesus, se fez pecado para nos salvar. Ele não tinha que fazer aquilo. Tá certo? Adão não tinha que tomar Eva depois de ser ela adulterada. Tá certo? Depois que ela foi violada por Satanás, Adão não tinha que tomá-la. Mas Adão a amava porque Eva saiu dele. Deus nos amava porque nós saímos de Deus. Tá certo? Porque Deus veio e pagou o preço, se tornou o Salvador nosso.
Porque nós estávamos nele, nós saímos dele. Por isso há salvação para nós. Houve salvação para Eva porque Eva saiu de Adão. E Deus não podia exterminar Eva sem exterminar Adão. Eva fazia parte de Adão. E assim somos nós. Nós saímos de Deus. Por isso Deus veio e se tornou carne para nos levar de volta para Ele. Só vai voltar quem era dele. Tá certo? Só vai voltar para Deus quem era de Deus. A Eva só voltou para Adão porque Eva saiu de Adão. E Adão sabia que Deus iria prover um Salvador, um Redentor. Você sabe por que Adão sabia? Porque Adão tinha um corpo teofânico. Adão tinha sabedoria para aquilo. Adão conhecia todas as coisas. E ele sabia da queda. Tá certo? Por isso ele tomou Eva sabendo que Deus ia prover um Salvador. Amém? Então Deus deixou muito claro ali no princípio de que Deus é um Deus zeloso, né, e que Ele observa a sua palavra para cumpri-la ao pé da letra. Deus cumpriu sua palavra ao pé da letra, para que isso servisse de exemplo para nós hoje, tá certo? Nós temos que respeitar a palavra como ela é. O que Deus diz para fazer, nós devemos obedecer. O profeta diz, se Moisés, quando Deus disse para Moisés, Moisés, tira as suas sandálias dos teus pés, porque a terra que você está pisando é santa. O profeta disse, se ele tivesse tirado o chapéu, Deus não aceitaria. Então, quando Deus diz algo em sua palavra, Ele está querendo dizer exatamente aquilo. E eu tenho que ter revelação de Deus como um filho predestinado para obedecer a Deus, como diz as Escrituras. Você vê por que o mundo vai ser perdido? Porque o mundo não sabe o que diz as Escrituras, porque não tem revelação. E por que não tem revelação? Porque não é filho de Deus. Deus não é obrigado a salvar quem não é filho dele. Deus veio salvar os seus. Tá certo? A queda trouxe uma multidão mista de filhos de Deus e filhos do diabo. Deus não veio salvar filhos do diabo. Deus veio salvar os seus, que estavam nele como ungentes. Tá certo? Esses que se perderam. A família que estava ali no princípio em Adão. É esta família que ele veio buscar. Então você deve se sentir privilegiado nesta noite. Porque se você está ouvindo uma palavra dessa, de um profeta como este, tem crido nestas palavras que nós temos recebido, de um mensageiro, depois profetizada por um ministério da esposa de Cristo através de João. Irmão, se você está ouvindo isto, Deus está dizendo para você, você é meu filho. Eu vim te buscar. É uma declaração de amor de Deus. Porque ninguém vai chegar ao conhecimento que nós temos, irmão, se não for filho de Deus. Tá certo? Quem é de Deus, ouve o que é de Deus. Tá certo? Vocês não ouvem as minhas palavras porque não sois de Deus. O Senhor Jesus disse isso. Então, só tem ouvidos para a palavra, irmãos, quem é a palavra, que saiu de Deus. Porque o que sai de Deus, Deus é a palavra. Se você saiu de Deus, você também é a palavra. Tá certo? Você sempre foi a palavra. Você não está ouvindo hoje este evangelho para se tornar a palavra, não. Você está ouvindo porque você é a palavra. Você é a escritura do dia. Você é o cumprimento da palavra deste dia. A palavra de Deus se cumpre em corpos humanos. Se cumpre nos profetas. E depois se cumpre na igreja. Sempre Deus trabalha assim. Amém? Então, meus irmãos, continuando aqui, quando Deus faz uma promessa, Ele traz a cumprimento sua palavra, existe uma séria consequência se você rejeitá-la, tá certo? Existe uma consequência séria quando você rejeita a palavra, mas também existe uma grande bênção se você aceita a palavra. Deus nos colocou aqui nesta noite com livre arbítrio, tá certo? A palavra está sendo pregada e você está ouvindo, cabe a você, com o seu livre arbítrio, aceitar ou rejeitar. Mas saiba disso, existe uma consequência na rejeição da palavra. E existe uma grande bênção também na aceitação, quando você crê na palavra. Amém? Pois, porque Deus bom e zeloso, daria uma promessa, né, uma palavra, se fosse para nós seguirmos qualquer tipo de opinião. Tá certo? Se Deus veio e cumpriu sua palavra, Ele espera que nós aceitamos sua palavra e cremos na forma como ela está escrita. Se Deus vai levar todo mundo crendo em qualquer coisa, meu irmão, se Deus levar uma pessoa só crendo contrário às Escrituras, Ele é obrigado a salvar o mundo inteiro. Tá certo? Se uma pessoa entrar no céu fora da base da Escritura que Jesus trouxe, Ele tem que salvar todo mundo. Tá certo?
Isso é aplicado no rapto também. Assim como nós não somos salvos crendo em qualquer coisa, porque senão Deus não viria da sua glória cumprir sua palavra, nós também não vamos ser raptados crendo em qualquer coisa. Porque se Deus levar qualquer um membro deste povo que crê na mensagem do profeta, tá certo? Falou do profeta, amém. Falou de Jesus, amém. Não é assim, meu irmão, viu? Porque falar de Jesus, o diabo fala também. Falar de Brano, o diabo fala também, tá certo? Não é assim. Deus é sua palavra, tá certo? E se Deus levar um de nós aqui, contrário à base que ele trouxe para sermos raptados, ele tem que levar todo mundo, até os denominacionais. Se Deus levar num arrebatamento um membro da mensagem, seja da primeira, segunda, terceira etapa, se ele levar um membro desses que creem no profeta, fora da base que ele trouxe para a fé de rapto, ele tem que levar todo mundo. Deus é assim, Deus não é injusto. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso ele cumpriu, ele foi zeloso, cumpriu sua palavra para que nós fizéssemos desta palavra uma base sólida e firme para colocarmos a nossa fé naquilo ali e saber que eu sou salvo porque Jesus prometeu. Eu vou no arrebatamento porque eu tenho fé de rapto. Tá certo? Assim como a fé de salvação é a doutrina que Jesus trouxe, é o fundamento, a fé de arrebatamento é uma doutrina, um fundamento que o sétimo anjo trouxe. Amém? Então vamos mais um pouquinho aqui. Porque Deus teria zelo em mandar sua palavra para cumpri-la em cada geração, se fosse para nós crermos ou não crermos? Se fosse para nós termos nossa própria interpretação, nossa própria opinião, Deus não seria zeloso para cumprir sua palavra e você crê da forma como você quiser, você vai ser salvo do mesmo jeito. Deus não trabalha assim. Tá certo? Deus tem uma base para julgar o homem. Deus não vai nos julgar pelas nossas ideias ou por nossos grupos denominacionais. Deus vai nos julgar por sua palavra. Como o próprio Jesus disse, o céu e a terra vai passar, mas a minha palavra não vai passar. Tá certo? O que eu prometi, eu vou cumprir. Tanto de bênçãos como de maldição. Nós temos que olhar para a situação de Adão e Eva e saber que Deus cumpriu. E nós não estamos aqui diferentes de Adão e Eva. Nós não estamos, olha aqui. Mensagem do prisioneiro de Cristo. Nós não somos diferentes de Adão e Eva. 33. Agora, todos nós somos nascidos agentes livres para tomar qualquer decisão que desejarmos. Deus faz justamente isto, porque ele deve colocar cada homem na mesma base. Ou ele coloca o homem errado ele coloca o primeiro homem na base errada, na qual ele nos coloca o livre agente moral. Deixa eu ler aqui para nós entendermos melhor isso aqui. Porque ele deve colocar cada homem na mesma base. Ou ele coloca o homem errado em. Ele coloca o primeiro homem na base errada, na qual ele coloca o homem livre agente moral. Vem? Estamos exatamente nesta noite como Adão e Eva. Não há diferença alguma. O certo e o errado estão perante qualquer um de nós. Vida e morte. Podemos fazer nossa escolha. Depende de você fazer isto. Esta foi a maneira que Adão e Eva fizeram. Vê você, e eles fizeram a escolha errada. Amém? Agora, 94 a brecha. Agora, foi dado a ele livre-arbítrio. Isto foi dado exatamente como nós. Assim para fazer uma escolha. Adão e Eva, no princípio, havia uma árvore do bem e do mal diante deles. Aquela mesma árvore está colocada diante de cada um de nós. A interpretação do homem e a revelação da palavra. Tá certo? Cabe a Deus, justo juiz, colocar para nós aqui nesta noite a sua palavra, né, e a interpretação do homem. Tá certo? Deus tem, cada era, a sua palavra. Deus não está fazendo por Adão ou por Eva. Você diz, bem, a culpa é deles. Não é assim que as pessoas falam, foi Adão que pecou, não tem nada a ver com isso. Olha, a culpa é deles. Não, não é. A culpa é sua, é minha. Olha, você não pode colocá-la em Adão agora. Você tem que colocá-la sobre si mesmo, porque o certo e o errado estão colocados diante de você.
Nós estamos nas mesmas bases de que Adão e Eva estiveram. Amém? Então, Jesus disse, Deus disse, né? Deus não vai julgar o homem, Deus não vai julgar o homem pelas suas ideias e seus grupos denominacionais. Deus vai nos julgar por sua palavra, como o próprio Jesus disse. Céu e a terra vai passar, mas a minha palavra não vai passar. Eu, disse Jesus, não vim julgar o mundo, mas as palavras que eu vos digo, essas vos julgará. Tá certo? Porque ele veio trazer perdão, mas ao mesmo tempo de sua palavra. E se eu não aceito o perdão na base de sua palavra, eu tenho que ser julgado. Porque o profeta diz, Deus não vai nos condenar, irmãos, porque pecamos. Tá certo? Nenhum de nós vamos ser condenados porque pecamos. Deus não condena o homem pelo pecado do homem, irmãos. Olha para você ver. É o irmão Bruno que diz isso. Deus condena o homem porque o homem rejeita o caminho da salvação. Deus tem um plano de salvação. Deus tem um caminho para salvar o homem. O homem rejeita aquele caminho. Por isso, ele perde a salvação e é condenado. Tá certo? Deus preparou um caminho. Deus vai nos condenar, diz o Mombrana, porque ele preparou um caminho e nós rejeitamos. Não é porque nós pecamos, porque ele deu jeito no pecado. Ele aniquilou o pecado com o seu sangue. Ele exterminou o pecado. Ele anulou o nosso nascimento pecaminoso. Mas se eu não aceitar isto, eu continuo perdido e pecaminoso. Amém? Então a nossa condenação não é pelo que fazemos de pecado, é por não aceitarmos o caminho de salvação que ele proveu. O profeta diz que o homem joga a si mesmo no inferno. Tem um caminho para a salvação e ele rejeita. Certo? Eu não vim julgar o mundo, mas as palavras que eu vos tenho pregado, essa vos julgará. Cada geração será julgada pela palavra de Deus, cumprida no seu dia. Deus não vai julgar nós pela arca de Noé. Tá certo? Aquela arca foi para Noé. Por isso Deus em cada geração tem uma arca. Não adianta eu querer ser salvo entrando na arca de Noé, ela não existe mais. Tá certo? Eu tenho que entrar na arca que Deus preparou hoje. Deus tem uma arca, porque ele é justo. Se ele preparou uma arca para Noé, ele vai preparar uma arca para nós. Cada geração, nunca, o profeta diz, ninguém vai poder cobrar a Deus em nada. Deus não deve nada a ninguém. Deus não é devedor de nada. E assim como ele deu uma arca para salvar a família de Noé, em cada geração ele tem uma família da fé. E ele prepara uma arca, traz sua palavra para que nós entramos nela, aceitemos ela e sejamos salvos. Tá certo? Você só não vai ser salvo se você não entrar na palavra. Mas a palavra está aqui. Você entra na arca ou fica de fora, tá certo? Dentro da arca tem proteção para você e para a sua família. Fora da arca é juízo, é tempestade, tá certo? É morte. Deus deu sua palavra para ser crida e obedecida. Existe uma bênção por trás de cada promessa. Crida e obedecida. Mas existe uma condenação por cada desobediência de incredulidade. Amém? Olha, vamos apressar aqui. Os filhos de Israel, Deus trouxe através de Moisés uma base, para que os filhos de Israel pudessem ser salvos, tá certo? Deus trouxe os 10 mandamentos através de Moisés, fez uma base para quem quisesse ser salvo, seguir a palavra Moisés, tá certo? E colocar sua fé nos 10 mandamentos, a palavra de Deus. Todos os filhos de Israel que se considerasse filhos de Israel, ou que quisesse ser salvo, mesmo o estrangeiro que viesse nas portas de Israel, se ele se submetesse à circuncisão e aos 10 mandamentos, ele se tornava da família israelita. Tá certo? E Deus fez esta base de 10 mandamentos para que o povo pudesse pôr sua fé, que aqueles 10 mandamentos era a palavra de Deus. Obedecendo os 10 mandamentos através do sacrifício animal. Deus preparou aquilo para que o povo de Israel fosse salvo. Um profeta trouxe aquela base. Ninguém poderia ser salvo se não obedecesse a palavra de Deus, Moisés. Tá certo? Era a base. Então todos os que se consideravam filhos de Israel tinham que vir sobre as bases dos mandamentos da lei, os 10 mandamentos, né? Eles tinham que oferecer sangue de um animal inocente se quisesse ter os seus pecados cobertos. Essa foi a exigência do Deus Todo-Poderoso. O Deus justo e bom fez isto pelos filhos de Israel. Deus teve a dispensação da lei, preparando a base. O que era a base? A doutrina de Moisés. Os 10 mandamentos era a doutrina de Moisés. Todo o povo dos filhos de Israel, eles estavam estabelecidos sobre aquela base, sobre os mandamentos da lei. Tá certo?
Fora daquilo, eles não eram considerados filhos de Deus. Deus teve agora a dispensação da graça, como nós falamos de Jesus, né? Ele trouxe os mandamentos para dentro do coração do homem. Só que você percebe-se que na graça existe lei. Tá certo? Porque agora a lei é segundo a fé. Você tem a graça de Deus a seu favor. Você não faz nada para ser salvo. Você é salvo pela graça, mediante a fé. Porque se você não ter fé para crer no que Jesus fez, ou no evangelho da salvação, você não vai ser salvo. Então, existe a lei da fé para a era da graça, que é quando você crê no evangelho de Cristo, a principal pedra de esquina, a base, o fundamento para que nós podemos ser salvos. Você crê no evangelho de Cristo. Aquele que guarda as minhas palavras é aquele que me ama. Se você não me ama, você não guarda as minhas palavras, né? Se você não obedece a Deus, você não ama. Não adianta você dizer que ama a Deus se você não obedece a palavra. A prova do seu amor é a obediência à palavra, tá certo? Então, mediante a fé, porque se você não crer, a graça não faz nada por você. Então, a graça que nós recebemos de Cristo, né, de recebermos salvação sem mérito algum, tá certo? Mas é pela lei da fé. Se você não crer, aquele que não crer já está condenado, disse Jesus. Aquele que crer for batizado será salvo. Aquele que obedecer, né, a minha lei, a minha palavra. Quem não crer já está condenado, meu. Entendeu? É assim que Deus trabalha. Olha, Deus teve a dispensação da graça e ele prometeu isto. A graça, veja, ela trouxe para nós a misericórdia, o perdão e a salvação. Aquele que crer será salvo, quem não crer já está condenado. Mas o que é que Deus exige para nós para sermos salvos? Tem um requisito, tem uma base, tem um fundamento, e é os evangelhos de Cristo. Ninguém vai ser salvo, irmãos, se não tiver a base, o evangelho de Cristo. Tá certo? O evangelho de Jesus Cristo é a base sólida da nossa salvação. Jesus Cristo, a principal pedra de esquina, de base, de fundamento, para nós colocarmos nossa fé absoluta naquilo e termos salvação. Amém? Então a salvação é pela graça. Você prova que você crê no sangue, no sacrifício da cruz do Calvário, amando, obedecendo e guardando os mandamentos. Então só existe uma forma e uma maneira de você ser salvo. É crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo. Você e a sua casa. Tá certo? Mediante a fé, tá certo? Mediante a fé e obediência na base, no fundamento, no requisito. Porque Deus tem uma palavra para ser guardada hoje. Como Ele deu para Adão e Eva, uma palavra Ele dá para cada um de nós, né? Então as pessoas, elas pensam que elas vão ser salvas com qualquer tipo de doutrina, com qualquer tipo de pensamento. Não existe, irmãos. Viu? Deus seria injusto dele condenar o mundo sem ter o certo e o errado para o ser humano escolher. Tá certo? Deus tem uma escolha certa, é a sua palavra. Deus colocou uma escolha errada, que é a interpretação do homem. Cabe a você vir a Deus, né? Se humilhar perante Deus, desejar a verdade. Aquele que tem fome e sede é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Agora, se eu não levo a sério a palavra de Deus, se eu não tenho fome por conhecer a verdade, isso mostra claramente que eu não tenho identificação com Deus. Porque bem-aventurado é aquele que tem fome e sede da verdade, da justiça. Bem-aventurado é aquele que tem um fundo clamando pelo fundo de Deus. Tá certo? Então Deus não muda, né? Então nós vamos falar rapidinho aqui sobre a fé, rápido, porque também o nosso tempo está esgotando, né? E a gente tem muita anotação aqui, mas não é possível a gente passar por tudo. Então existem os denominacionais que creem que Deus vai tirar um pouquinho de cada igreja. Tá? Eles creem assim, Deus vai passar pela Assembleia, pela Deus de Amor. Tem pessoas sinceras em todas as igrejas, irmão, viu? Mas sinceridade não salva ninguém. Tá certo? O que salva é a base sólida da palavra de Deus. Então, existem pessoas boas melhor do que nós, em todas as igrejas, tá certo? Só que eu não estou confiando na minha bondade, porque se eu confiasse eu estava perdido, tá certo? Nós estamos confiando na base, no requisito, no fundamento que Deus deu. Deus vai me salvar porque eu criei em sua palavra, e Ele vai me guardar porque Ele vai guardar sua palavra, tá certo? Então, as pessoas estão iludidas achando que Deus vai tirar um pouquinho de cada igreja para salvar. Deus não faz isto. Deus disse, sai dela, povo meu.
Sai da interpretação do homem, vem para a minha palavra. Eu sou obrigado para com a minha palavra. Se você não crer na minha palavra, eu não posso te salvar. Se você não entrar na arca que eu preparei para você, você vai se perder. E eu não posso fazer nada. Tá certo? A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer na morte do ímpio. Mas Deus tem uma lei, é a sua palavra. Ele vai julgar o mundo pela palavra. Então, quando nós olhamos para Martinho Lutero, para nós sermos bem breve aqui, Deus deu uma palavra para Paulo, para Irineu, para Martim, para Columba. Né? Deus deu uma palavra para Lutero. Deus deu a palavra para Lutero de justificação. O justo viverá da fé. Tá certo? Então, você tem Deus dando a oportunidade para os luteranos. O Senhor Jesus disse, se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão em vossos pecados. Eu sou. Quem? Eu sou Lutero. Os católicos que não creram que Deus e Jesus era Lutero, morreram incrédulos católicos. Tá certo? Mas estava ali a árvore do bem e do mal diante de Lutero. Quem creu em Lutero foi salvo, quem não creu se perdeu. Naquele dia, morreu. Tá certo? Quem não crê, naquele dia, morreu. Nos dizem que Lutero manifestou a palavra. Quem não creu na justificação, naquele dia morrerás. Certo? O Senhor Jesus disse, se vocês não crerem que eu sou, nos dias de Wesley, ele era Wesley. Eu sou Wesley. Certo? Nos dias de Wesley, ele era a santificação. Era a oportunidade dos wesleyanos se salvarem. Estava ali o bem e o mal diante dos wesleyanos. Tá certo? Quem não creu na santificação, naquele dia morreu. Quem creu na santificação, foi salvo, viveu. Quem creu na santificação, comeu da árvore da vida, meu irmão. Viu? Quem não creu na santificação, tomou da ciência, da árvore da ciência do bem e do mal. Tomou da interpretação errada, tomou da palavra do homem. E naquele dia morreu. É no dia que nós vivemos. Quem não creu em William Seymour, quando estava manifestado ali os dons pentecostais, Jesus era a restauração dos dons naquele dia. Jesus era William Seymour. Se não creres que eu sou a restauração dos dons, vocês vão morrer incrédulos, santificados wesleyanos. Tá certo? Mas a árvore do bem e do mal estava ali nos dias de William Seymour e Deus estava restaurando os dons. Quem creu na restauração dos dons, se salvou. Quem não creu, naquele dia morreu. Porque era a palavra, era a arca do dia, era o eu sou do dia. Jesus foi Lutero, Jesus foi Wesley, Jesus foi William Seymour, tá certo? Mas no tempo da era de Laodiceia, Deus não restaurou só os dons. Deus restaurou também todas as coisas, quando ele manifestou Mateus 17:11. Elias virá e restaurará todas as coisas. Tá certo? Então, quando Deus manifestou o profeta na sua primeira e segunda etapa, quem creu foi salvo. Mas quem não creu foi condenado. Tiveram a oportunidade de aceitar o batismo em nome de Jesus. Tiveram a oportunidade de rejeitar a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era o pentecostalismo. A interpretação pentecostal estava ali como árvore do bem e do mal, depois que Deus manifestou o William Branham. Tá certo? Quando Deus traz a manifestação dele no dia, você deve saber, eu sou a palavra do dia. Se não creres que eu sou a palavra do dia, morrereis incrédulos. Morrereis na vossa incredulidade. Os católicos que não creram em Lutero, morreram incrédulos católicos. Os luteranos que não creram em John Wesley na santificação, morreram incrédulos luteranos. E assim, irmão, sucessivamente. E quando Deus manifesta também para nós, Malaquias, para restaurar todas as coisas, quem não creu em William Branham morreu incrédulos pentecostais. E hoje nós estamos aqui na terceira etapa. Deus trouxe para nós a terceira etapa. Deus não faz obra incompleta. Ele trouxe a primeira e segunda etapa do irmão Branham, mas ele prometeu que ele teria uma terceira etapa. E ele trouxe, tá certo? Os americanos não puderam conhecer isso. Deus tinha um propósito, tá certo? Mas Deus manifestou a terceira etapa. E Deus trouxe para nós esta manifestação da terceira etapa através de um homem que nós sabemos. Ninguém pregou a terceira etapa no Brasil e no mundo, nós sabemos disso. Se eles tivessem sede da verdade, eles examinariam como eu e você examinamos. Nunca existiu um pastor, nunca existiu um doutor, não foi
Billy Paul, não foi José Brana, não foi Pierre Green que mostrou para nós a terceira etapa. Foi João, foi o ministério de João no pastor Osmar que mostrou para nós a terceira etapa, tá certo? Deus o quis assim. Mas como é que você sabe? Eu examinei. Você não tem uma mensagem completa da terceira etapa a não ser pregada pela boca do pastor Osmar. É que as pessoas não são humildes para examinar. Mas quem examinou, o eleito examinou. Eu examinei, eu vi, não teve um pastor para pregar isso para nós, a não ser o pastor Osmar. Então nós não vamos ter desculpa, o Brasil, o mundo não vai ter desculpa, porque Deus trouxe a explicação daquilo que o profeta não pôde explicar. Tá certo? Mas nós temos hoje 7 trovões revelados que formam a base, a pedra de esquina, tá certo? Como Jesus foi pedra de esquina para o fundamento da salvação, Deus trouxe William Branham para manifestar para nós o 7º anjo, o ministério do Filho do Homem, e trazer para nós a revelação dos selos, e dentro dos selos, a base, tá certo? Porque o conhecimento dos selos não é base para rapto. O conhecimento dos selos mostra para nós o que o anticristo fez no decorrer das eras e o que o Espírito Santo também operou no decorrer das eras. Mas o profeta diz que 7 trovões, se necessitaria de 7 trovões para dar a esta igreja fé de arrebatamento. Não é os 7 selos que nos dá fé de arrebatamento. É os 7 trovões, as revelações contidas dentro dos 7 selos. Então, dentro dos 7 selos, meus irmãos, foi trazido 7 trovões, que é a base, a pedra de fundamento que coroou o ministério de Jesus Cristo das eras. Tá certo? A pedra de coroa veio coroar o ministério da palavra, não é o ministério de Branham. Tá certo? A pedra de coroa, os trovões, veio coroar o ministério do Senhor Jesus Cristo, a palavra. Tá certo? E quando os trovões são revelados, é dado para a igreja noiva uma base, um fundamento, para que nós colocássemos nossa fé nessas revelações, contidas dentro dos 7 selos. Se eu quero hoje ser raptado, eu tenho que saber que revelação são essas. Tá certo? É a base que Deus escolheu, é o requisito. Deus não vai levar nós crendo em qualquer coisa. Deus não vai levar nós só porque eu tenho a minha casa cheia da mensagem de William Branham, eu tenho as fotos do irmão Branham, eu gosto muito do irmão Branham, eu ouço muito o irmão Branham. Isso não vai nos levar. Tá certo? Você tem que crer no que foi trazido pelo irmão Branham. Você tem que crer naquilo que é fundamento, pedra de esquina que veio para coroar. A pedra de coroa é o fundamento para nós sermos raptados. A pedra de coroa é 7 trovões revelados. Eu só vou no arrebatamento se eu saber o que é 7 trovões, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Eu só sou salvo se eu saber o que Jesus pregou nos seus evangelhos. Eu só sou salvo. Não adianta eu gostar de Jesus, não adianta eu dizer que amo Jesus, não adianta eu chorar por Jesus. Se eu não obedecer a base, o mandamento de Jesus, eu não sou salvo. Não adianta eu gostar de William Branham, amar o William Branham, estar apaixonado pelas mensagens de William Branham. Se eu não saber o que é 7 trovões, eu não vou no arrebatamento, porque 7 trovões é o fundamento que Deus deixou. O povo da mensagem tem que saber isso. Um pastor da mensagem me disse isso aí. Mas como é que nós vamos fazer com essa divisão toda aí? Toda essa divisão dentro da primeira e segunda etapa, dentro da terceira, como é que nós vamos fazer com isso aí? Como é que Deus vai fazer com esse povo aí? Vai levar todo mundo no arrebatamento? Você crê assim? Não. Ele falou assim, eu creio que Deus vai tomar um pouquinho de cada igreja da mensagem para levar no arrebatamento. Eu não posso crer numa coisa dessa, tá certo? Deus não trabalha assim. Porque se ele levar um irmãozinho da mensagem, crendo em qualquer coisa que não seja o fundamento, o requisito que ele deixou, ele tem que levar todo mundo. Tá certo? Por isso o Mombrano diz aqui, ó, na mensagem o primeiro selo, ele diz aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, 75. Então vem 7 trovões, porque as pessoas estão enganadas, as pessoas da primeira e segunda etapa, você fala de terceira etapa e de fé de rapto, eles acham que é os 7 selos. 7 selos não é fé de rapto. 7 selos não é fé de arrebatamento. 7 selos foi a revelação que os trovões trouxeram. Tá certo? Porque os trovões é Cristo. Os trovões é a voz daquele grande leão que bramiu, 7 trovões, ele desceu com voz de trovão para revelar os selos. E foi na voz do 7º anjo que se cumpriu isso.
A Bíblia diz que na voz do sétimo anjo, o segredo de Deus. O que é o segredo de Deus? O dia e a hora que Cristo viria. E o que é o dia e a hora? 7 trovões. Tá certo? Então, 7 selos foram revelados pelas vozes dos 7 trovões. Essas revelações contidas dentro dos 7 selos é que dá base, irmãos, para você colocar o seu dedo e dizer assim, ó, eu vou no arrebatamento porque eu sei o que é 7 trovões. Eu vou ser arrebatado porque eu creio nos 7 trovões soados, dentro dos 7 selos. Eu sei o que é esta pedra branca, eu sei este nome que tem dentro desta pedra branca, que é os trovões revelados. Ó, irmão, cabe a quem não sabe se preocupar, né? Porque sem trovões ninguém vai no arrebatamento. Olha aqui. Então vem 7 trovões misteriosos que nem mesmo estão escritos. Isso é certo. Eu creio que através desses 7 trovões que serão revelados nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Irmão, os trovões veio reunir a noiva. Não veio reunir todo mundo, é só a noiva. Por isso, se as pessoas não são atraídas pelos trovões, é porque elas não são da noiva. Se os trovões não interessam para uma pessoa, é porque ela não faz parte da noiva. Olha, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto, porque com o que temos neste momento, não seríamos capazes de fazê-lo. Por que não? Porque não temos fundamento, não temos pedra, não temos a principal pedra, Jesus Cristo, com um novo nome, tá certo? Olha aqui, não seríamos capazes de fazê-lo. Aí está algo que devemos avançar, em direção a algo. Nós dificilmente podemos ter fé para a cura divina. Nós não temos fé suficiente para sermos, olha, curados. Temos que ter fé suficiente para sermos mudados. Tá certo? 7 trovões, olha aqui. Mas quando esses 7 trovões, 167, primeiro selo, mas quando esses 7 trovões ecoaram lá em Apocalipse 10, lhe foi dito, não escrevas de modo algum. Eles são mistérios, ainda não sabemos o que são. Mas, na minha opinião, é que eles serão revelados imediatamente. Olha, imediatamente, o primeiro selo. Porque, conforme o Mombrana ia pregando, aonde estavam os 7 trovões? Dentro dos 7 selos. Então, quando ele revelou o primeiro selo, tinha revelação dos trovões ali. Segundo selo, tinha revelação dos trovões ali. Tá certo? Que nós não sabíamos. Mas quando João profetizou, ele mostrou para nós essas revelações. E hoje nós estamos aqui separados, pregamos isto, porque nós ficamos sabendo através do ministério de João o que são esses 7 trovões. E isso deu fé para nós. Olha aqui. Ainda não sabemos, mas, na minha opinião, eles serão revelados imediatamente. E quando isto for feito, isto dará fé para aquela graça arrebatadora, para que a igreja possa subir. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha, só mais esse parágrafo aqui. 258. Assim como não poderíamos compreender estas coisas até que o tempo viesse para ser entendido. Ó, que coisa! 7 trovões de revelação. Possa ele mostrar à noiva como se preparar para a grande fé de transladação. Amém? Então, meu irmão, Deus teve uma base para nos salvar e Deus tem uma base, uma pedra, tá certo? Para nos arrebatar. Então, Jesus Cristo é a principal pedra de esquina para a salvação. Mas Jesus Cristo é Brana hoje, a principal pedra de revelação para a fé de rapto. Então, Brana é a principal pedra, a revelação da fé de arrebatamento. E o que é 7 trovões? 7 trovões é a base que eu tenho que colocar a minha fé, irmão. Se eu quiser subir, eu tenho que saber o que é. Eu tenho que crer no que é 7 trovões. Não é crer na mensagem do Mombrana, não. Tiveram o seu tempo para crer no Mombrana e foram salvos no tempo da primeira e segunda etapa. Mas quando Deus trouxe para nós 7 trovões explicado pelo ministério da esposa, agora nós temos base, tá certo? Deus deu uma base, Deus deu uma pedra de fundamento para que nós, nesta noite, colocássemos nossa fé no que são os trovões, a base, o fundamento para sermos raptados. Amém? E como nós falamos no culto passado, né? 7 trovões é a doutrina do 7º anjo, tá certo? O que nos salvou foi a doutrina de Jesus. O que nos leva, nos arrebata, é a doutrina de Brana. E a doutrina de Brana é 7 trovões. A doutrina de Jesus é os evangelhos, tá certo? Para a salvação. Mas a doutrina de Brana é o fundamento. Os apóstolos construíram a igreja de 7 eras em cima da base, que era Jesus, a principal pedra, a principal base, para formar todo o edifício das eras.
para que o povo fosse salvo. Só que agora, para sermos raptados, Deus trouxe uma base, uma pedra de escone, diz o profeta, uma pedra de coroa, uma pedra de firmamento, uma pedra de base, para que nós, a noiva de Cristo, não tivéssemos dúvida da nossa subida. Tá certo? Porque 7 trovões dará a esta igreja fé, revelação do rapto. Amém? Então, não é uma sensação que vai nos levar no arrebatamento. Não é pulos e gritos, tá certo? Não é choro, não é jejum. Não é jejum, oração que vai nos levar. Faz parte da vida cristã essas coisas, mas isso não nos leva no arrebatamento. O que nos leva no arrebatamento é uma pedra de esquina, de fundamento. Tá certo? É uma base, um requisito que foi revelado dentro dos 7 selos, que dá a nós, 7 trovões, nos dá a nós fé de transformação. Querido Pai Celestial, queremos agradecer o Senhor por sua graça, por sua misericórdia e por estas grandes verdades que o Senhor tem dado para nós, Pai. Nós estamos convictos, Pai, da fé de rapto que o Senhor nos deu nesses últimos dias. Assim como temos convicção da nossa salvação pelo Evangelho de Cristo que cremos, temos convicção da nossa transformação para o rapto, Pai. Pela revelação deste grande fundamento, desta grande base que o Senhor deu para nós colocarmos a nossa fé. 7 trovões, Pai. As revelações contidas dentro dos 7 selos, Pai. A doutrina do 7º anjo, que dá para nós uma fé de rapto. Em nome de Jesus Cristo, que cada um aqui possa captar e perceber, Pai, a obra do Senhor nesses últimos dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.